Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast Família Muda Tudo. Um videocast que tem o objetivo de mostrar pra você o que o Instagram não conta, o que o Instagram não mostra. A gente mostra a realidade da mudança de país. E aqui hoje tem um casal, porque é o seguinte, muita gente, quando muda para os Estados Unidos, se reinventa, descobre uma nova profissão, um novo talento, e esse casal é a prova disso, por isso eles estão aqui. Rebeca e Thiago, sejam bem-vindos. Muito obrigada. É uma honra aqui estar com você, Patrícia. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Imagina. Vocês estão dispostos a mostrar e contar o que a gente não mostra nas redes sociais? Tudinho. Com certeza. Então vamos nessa. Primeiro vamos começar com essa história aí de se reinventar. Qual que é a sua profissão? Formação, turismólogo. Turismólogo e tenho empresa de construção no Brasil até hoje. Continuo com a minha empresa lá, que não tem nada a ver também, né? Com turismo. Acho que eu fiz turismo só pra aprender a viajar. Ah, entendi. Ou só pra falar pra família que tinha um diploma, né? Exato. Tipo, eu fiz uma faculdade. E você, Rebeca? Eu sou formada em administração e trabalhei em banco a vida toda. Ó, vou pedir só pra você aproximar um pouquinho mais o microfone, só pra gente pegar direitinho a sua voz. Bom, aí vocês mudaram pra cá em que ano? 2019. Dezembro de 2019. Dia 9 de dezembro de 2019. Tá. Lembra a data, né? Ficou fácil. Renasce, né? Quero ver esquecer essa data. É marcante. Eu lembro. Mas aí vocês mudaram pra cá com qual objetivo? Num primeiro momento? Qual que era a ideia? No primeiro momento, vou começar, você complementa, tá? Eu venho de uma família de imigrantes, digamos assim, porque meus irmãos, nós somos em 5. 2 moram em Londres há quase 20 anos, uma mora em Hong Kong e a outra mora em São Paulo. E eu morava em Campo Grande e minha mãe mora em Bonito, Mato Grosso do Sul. Nossa senhora, cada um mora num lugar. Espalhada. Eu quero lá visitar sua mãe, sou louca pra conhecer Bonito. Maravilhoso. Bonito é bonito mesmo. Então, assim, até pelo fato dos meus irmãos morarem fora, lá na Europa, então faz quase 20 anos que eles estão lá. E muitas vezes eu ia lá visitar, fui pro casamento da minha irmã, enfim, fui várias vezes pra lá. Tá. E aí eu voltava pro Brasil e falava assim, parece que tem coisa melhor. Sabe? Não desmerecendo e tal, né? Mas assim, começou esse fator de comparação. E aí, quando a gente se conheceu, 3 meses depois a gente já tava viajando, né? No segundo mês, eu acho. Outubro, novembro, dezembro. Dezembro. A gente já foi junto, passou 30 dias lá na Europa com a minha família, fomos passar Natal, Ano Novo, voltamos pro Brasil depois de 30 e poucos dias. No ano seguinte, fomos fazer um curso no Canadá de inglês. Isso a gente já estava estudando inglês. Como se fosse um intercâmbio. A gente foi foi para passear, mas 32 estudamos dias. todos os dias que estivemos por lá. A gente teve a oportunidade de viver aquele dia a dia. Ia no supermercado, fazia nossa comidinha, pegava o metrô para ir para a escola, neve pra caramba, porque era em fevereiro, menos. E as viagens eram longas, porque eu trabalhava no banco e eu pegava 30 dias de férias, então era só aquele período que eu podia trabalhar. Ele, como tinha empresa, ele tinha mais flexibilidade, mas eu tinha que pegar esses 30 dias. Então a gente viajava os 30 dias, literalmente. Do primeiro ao último ali. Isso. Você trabalhava no banco, você fazia o quê? Eu era gerente. Tá, ótimo. E aí, menina, quando nós chegamos no aeroporto de Guarulhos, descendo a escada rolante, eu lembro disso até hoje, a gente virou pro cara do outro e falou, cara, não dá mais. A gente Sabe quer aquela realidade depressão lá. que dá quando você tá voltando? Depressão pós-viagem. Pós-viagem. E a gente queria alcançar novos ares. Nossa cidade é uma capital, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É capital, mas parece o interior. Todo mundo se conhece, não tem muito entretenimento lá. Você fala assim, no fim de semana, como ele gosta muito de atividades e tem a personalidade super ativa, chegava o fim de semana, a gente não tinha muitas coisas para fazer. A gente ia para São Paulo de vez em quando para passear. E aí chegava em Campo Grande e falava, puxa, e a gente lembrava das nossas viagens. Falava assim, e aí o Thiago uma vez, com toda a família morando longe, ele falou assim, se eu fosse morar fora, você toparia? Isso a gente tinha acabado de se conhecer, fazia uns 2, 3 meses. Eu falei assim, com certeza. Aí foi quando a gente começou a planejar. Foi. Depois da nossa viagem para o Canadá, principalmente. A motivação que a gente teve para vir morar aqui nos Estados Unidos foi mais ideológica, sabe? Não é aquela coisa, eu quero ir para lá fazer a vida, eu quero ir lá... Sabe, pra ganhar dinheiro ou isso, aquilo. Não, a gente tinha uma vida boa lá, mas eu queria esse dia a dia. Tinha muitas coisas que me incomodavam. Exemplo, rua esburacada não pode ser normal, mas a gente normaliza isso lá. Eu lembro que em 1 ano lá na minha cidade eu troquei 3 pneus do carro por causa de buraco. Sabe assim, são coisas pequenas. Eu acho que cada um tem uma motivação diferente. Exato. Eu gosto de regra desde que ela seja pra todo mundo. Se for só pra mim, eu não gosto. Se for só pra você, eu não gosto. E eu vejo que aqui é um país que funciona dessa forma. Então, essas coisas assim, que como a gente tinha esse costume de viajar pra fora, que a gente via e entendia que
combinava mais com o nosso estilo. Tá. Sabe? Então acho que foi uma parada meio ideológica, digamos assim. Tipo, Tá. cara, eu me identifico com um lugar mais organizado. Beleza, mas aí a gente tem que pensar em pagar conta. Aí vocês pensaram o que vocês fariam aqui? Né, o turismólogo com empresa de construção, a administradora de empresas que trabalhava no banco. Vocês pensaram, porque a gente pensa, né, antes de mudar de país, ou deveria. O que eu vou fazer lá para ganhar dinheiro, ganhar em dólar e tal, né? Porque aqui o poder de consumo é maior, mas a conta também chega em dólar, né? Traz real para dólar. Então, que puxado. Derrete. E quando você tem que abrir mão de toda a sua carreira no banco também, que eu estava em ascensão na empresa que eu estava trabalhando, tinha acabado, fazia 1 ano que eu tinha entrado, eu trabalhava no setor de alta renda do banco, então tinha feito cursos em São Paulo, troquei de uma empresa para outra, fazia 1 ano só que eu estava na empresa nova, então eu tinha que largar tudo, eu tinha que pedir demissão para poder ir com o meu futuro marido, que a gente ainda nem tinha casado Quando a gente ainda. começou a planejar, não tinha casado ainda. E largar tudo e ir. E minha família também mora cada uma em um lugar, mas eu morava com a minha mãe até então. Então eu falava assim, eu vou largar minha mãe, vou largar meu emprego, vou largar tudo e partir pra vida com o marido, com o esposo. E foi assim, aí... Mas é muito legal você falar isso, porque tem muita gente que fala assim pra mim quando eu vou ao Brasil, queria fazer igual você, mas pra mim não dá. E a minha carreira é aqui, minha família tá aqui, a minha também era aí, minha família tá aí também. Quer dizer, é difícil para todo mundo. Todo mundo tem essa realidade. Vocês estão falando exatamente o que eu vivi. Eu também falei, bom, mas eu quero muito isso. Como é que eu vou fazer para ter um pouco dos dois? Então, eu vou muito pro Brasil. Enfim, mas é essa a realidade de todo mundo, né? Quando decide mudar. Mas a parte que deu muita segurança foi porque a empresa ia continuar rodando. Tá, acredito sim. que se a gente não tivesse uma empresa rodando, seria um fator ponderador mais forte, assim, da gente... Seria irresponsabilidade nossa. Isso. Eu até vou te dizer, Patrícia, eu acho que assim, eu conheço poucas pessoas que se planejaram tão bem como a gente se planejou, e mesmo assim deu um monte de coisa errada, tá? Tá, eu quero saber disso. Mas calma, aí vocês falaram, o que eu vou fazer lá, então? O que vocês pensaram? Primeira coisa, falei, bom, o que eu vou fazer lá? Como a gente tem cidadania italiana também, comecei a estudar a questão dos vistos, gastei já uma grana boa, sempre com consulta com advogado. E é o que eu recomendo pra qualquer pessoa. Todo mundo que me pergunta, Thiago, eu queria morar aí. Cara, já falou com advogado? Isso. É a primeira coisa. Pra ver no que você se encaixa e tal. A gente jamais viria pra cá pra ficar ilegal, etc. Sabe assim, isso nunca passou pela nossa cabeça. Então, vamos organizar tudo. Aí, pela opção do visto de cidadania europeia, cidadania italiana, é o visto E2. Que você pode abrir um negócio aqui. Aí eu fui ver franquia. Paguei uma consultoria aqui, da Flórida, aqui de Orlando. Estudamos as franquias, mas nenhuma agradou a gente, né? Nenhuma a gente sentiu, essa, vamos nessa daqui. Então a gente... E era uma graninha boa, você tinha que investir em torno de uns 120 mil dólares e tal. Ô, louco. Deixa eu dar uma segurada. E nisso já conversando com a advogada, pra fazer o visto, tudo certinho. Beleza, nisso a gente falou, cara, vamos pra lá e lá a gente resolve. Sabe, vem comigo no caminho, te explico? Né? Porque lá a gente vendo tudo, é melhor. 2019 ainda, aí nisso eu vim sozinho, fiquei 13 dias aqui. Porque eu já não podia viajar, tinha gastado as minhas férias do banco. Ela ficou lá, eu vim sozinho, aí já marquei reunião com business broker, com um advogado. E já tenho alguns amigos que moram aqui em Orlando. Deu uma sentida no ambiente. Uma sentida, exatamente. E voltei mais feliz ainda, né? Falei pra Rê, não, nós temos que ir pra lá. É bom demais. Aí, beleza, como deu certo o negócio da franquia, falei, bom, vamos. Isso já era ali no meio do ano, a gente vinha em dezembro, né? Falei, chegando lá a gente resolve. Nisso, um amigo nosso, lá da nossa cidade, que tinha hamburgueria, falou pra mim, Thiago, eu tô querendo aumentar o business. Cara, tô querendo uma ideia de colocar uns food truck. E tem um brasileiro que tá indo embora e tá vendendo 4 food truck. E tá baratinho. Falei, bom, tá baratinho. E na época o dólar era 3,80. Ó, bons tempos que não voltam mais. Falei, cara, então vamos. Falei com a advogada, ela falou, show. Já se encaixa certinho, a gente organiza tudo. Aí comprei esses food truck antes de vir pra cá. A gente já negociou. Então, quando a gente já chegou com o negócio pronto, montado. Aí surgiu o outro restaurante. Isso. Né? A gente chegou com a hamburgueria, com a participação nos food truck. Depois a gente entrou com participação na hamburgueria também. E aí, como a nossa hamburgueria ficava numa região que não tem muito brasileiro, era dentro de um posto de gasolina em Hunters Creek. Então era distante pro pessoal que geralmente a comunidade brasileira tá no Metro-Oeste. E todo mundo fazia uma viagem para ir lá porque falava que o nosso hambúrguer era melhor do que o Shake Shack, era maravilhoso. Tem pessoas até hoje que falam, ai, cadê o hambúrguer? Que é do nosso sócio que ele fazia, era muito bom. E aí a gente começou a procurar um ponto no Metro-Oeste.
Então a gente continuou com a hamburgueria lá em Hunters Creek, dentro do posto, e achamos um ponto que era do restaurante Brasileiríssimo, que era um buffet de comida brasileira, almoço, e eu acho que eles não abriam à noite ainda na época. Não abriu à noite, era só almoço buffet brasileiro no almoço. Aí a gente comprou, manteve essa operação do almoço e à noite abria como hamburgueria. Nunca tinham trabalhado com essa área na vida. E nunca mais quero trabalhar de Foi a primeira e última vez. Respeito máximo porque tem restaurante. Eu admiro, viu? Porque não é pra mim. Deus o livre. É complicado. É muito pra puxado. Gente que não é do ramo. Mas o André, que era meu sócio, e a gente continua amigo até hoje. Então a importância de fazer negócio com pessoas sérias com e honestas. Certeza. Ele já tinha experiência. Então a gente ficava mais ali na gestão, digamos, né? Organizando aqui e no trabalho. Cada um se organizava trabalhando de um jeito. Aí já tinha funcionário que continuou, permaneceu, né? Na cozinha do Brasileiríssimo. Aí lá virou também o Batata Burger. E a gente... Aí ficou com as duas ao mesmo tempo. Ficou com as duas ao mesmo tempo. Tá. E toda essa aventura durou 3 Lembrando meses. A linha do porque tempo. Isso foi em janeiro de 2020. Ah! Quando foi em março, veio a pandemia. E aí, minha filha? Que a nossa história se cruzou, Patrícia e Rebeca e Thiago. Foi quando a Patrícia começou a falar no Instagram que queria ajudar os negócios e os brasileiros que estavam enfrentando a pandemia. E ela falou, me mandem o negócio de vocês e tal. Aí a gente mandou, falou, Patrícia, a gente tá aqui com o restaurante meio aberto, meio fechado, fazendo delivery, ajuda a gente. E aí você divulgou o nosso vídeo, que até hoje a gente é muito grato. Por isso que ainda é uma honra muito maior estar aqui hoje. Exato. Porque você, naquela época, foi muito importante. Mas em seguida deu o toque de recolher de todo mundo. Nem o restaurante não podia mais ficar aberto. Então não era uma questão assim, a gente queria trabalhar, mas teve que fechar. Sim. Então, quer dizer, aí tava tudo bem, todo aquele castelo que vocês estavam montando, de repente, ruiu. E aí? E todo visto ia ser, né, em cima disso. Em cima disso e tal. Já tava rodando. Porque o visto E2, ele fica linkado ao business. E o business fechou. E o business fechou. Só que aí meio que ficou tudo paradão ali na pandemia. O do nosso sócio saiu antes. Foi muito bom. Sorte, deu cara. uma sorte maravilhosa, Deus, né, na vida. Saiu dele antes, né, porque ele já tava aqui, já tinha aplicado antes da gente. Sim. E a gente já tava praticamente com o mesmo projeto de visto deles, né, com a mesma advogada, com o mesmo tudo, prontinho ali, só para passar nós como sócios ali e dar continuidade no nosso visto. E aí veio a pandemia. Como é que você vai dar continuidade num visto com um negócio que fechou? Eita vida. E aí, meu Deus? E aí, contrato de aluguel, o aluguel do espaço. Um restaurante nosso, que era um restaurante pequeno, ele assim, de largada já 6, 7 mil dólares por mês. Nossa. Com aluguel, água, luz, tô nem falando de funcionário, tá? Então é bom a turma que tá se preparando vir pra cá saber que a errada em dólar judia machuca muito. Eu lembro que eu me aconselhei até com meu irmão na época, que ele é mais velho que mora lá em Londres, é 1 ano mais velho que eu. E ele falou assim, bro, tem coisa na vida que a gente tem que ser pragmático. É aquilo e acabou. Porque eu falei, tô pensando em fechar, cara, vou pagar a multa do contrato, porque isso é mais barato do que eu... Foi a minha sorte que o cara vendeu parcelado o restaurante. O ponto. E Deus é tão bom, Patrícia, que eu fiz uma proposta à vista pra ele me dar um desconto e ele não quis. Graças a Deus. Eu ia ter perdido uma grana, que tá chorando até agora. Enfim, cheguei, o Fernando, pessoa muito bacana, tanto que conversa com a gente até hoje, amigo nosso até hoje. Isso que eu falo, a importância de você fazer negócio com pessoas decentes, com pessoas corretas. Falei, Fernandão, vou pagar a multa do contrato e vou abandonar. Cara, isso no primeiro mês da pandemia, tá? No primeiro mês. Ele falou, não, cara, você vai passar, isso aí não é nada, tava todo mundo... E eu não sei, Patrícia, foi um sexto sentido, alguma coisa. Porque a gente sentou lá na varanda da nossa casa e eu ainda falei, amor, a gente não sabe, vai que daqui a pouco vai abrir tudo de novo. Aí ele ainda tentou negociar com o proprietário do imóvel, né? Falando, tem a pandemia, o aluguel e tal, vamos baixar, porque algumas pessoas estavam reduzindo. Tanto que quando a nossa casa, a gente morava numa casa alugada, na época, a dona do imóvel baixou o aluguel pra gente e tal. E ele foi pragmático ali e falou, não vou baixar. E era 3.700 dólares só de aluguel. E com o restaurante fechado. Nossa Senhora. Aí o Thiago falou, não, vou vender tudo. Eu falei, então tá. Aí eu sigo a dele porque ele tem um feeling muito bom para negócio. Aí devolvemos o restaurante, colocamos os food truck à venda. Conseguimos vender, ainda tomei um nó de 3 mil dólares do porto-riquenho, que ficou me devendo. Pediu pra me pagar dali uns dias e tal, e eu já tava, sabe, de saco cheio e com medo, porque eu sabia que ia bater lá no Brasil, que bateu aqui primeiro. E ninguém tava botando fé. Eu falava com o meu sócio, ele falava assim, cara, será? Isso aí não vai dar nada não. Eu falava, rapaz, o negócio aqui tá feio, vamos já nos preparar, porque chinela vai cantar aí no Brasil também. Então eu falei, bom, a gente tem que manter a nossa reserva de grana, porque...
tem dias nebulosos aí por vir. Então vendemos todos os trailers, fechamos o restaurante e ficamos quietinhos por um tempo. Até aparecer. E isso até então, todo esse período aí ainda a gente não tava tendo renda aqui nos Estados Unidos. Era se pagava. Se dinheiro só saía. Patrícia, nós alugamos o quarto da casa que a gente tava morando. A gente colocou o roommate, o famoso roommate. Chegamos a ter 2 roommates pra aliviar nas contas ali. Por quê? Na época eu falei pra Rê, como a gente é muito controlado, a gente tem a empresa lá do Brasil, tem nossos investimentos no Brasil. E eu sempre falei pra ela, os Estados Unidos ele tem que dar certo por si só. A gente não pode ficar sangrando, até porque não tem real que chega pra cobrir o dólar. Exatamente. Sabe? E aí eu usei a seguinte frase. Falei pra ela, né? Falei assim, ó, a gente tem que escolher onde que a gente vai ser pobre. Nos 2 eu não aguento. Então aqui nós vamos ser pobre. Você entendeu? Porque senão... Mas nos 2 não dá. Então... Nos 2 não dá. Cara, o dólar chegou a 6,20 na época da pandemia. Então se você fosse ali dar um jantarzinho, era R$600. Não era brincadeira. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu falei, cara... Aí eu falei pra ela, então aqui nós vamos ser pobres. A gente vai... Vendemos o carro, ficamos só com um carro quitado, mais baratinho. Colocamos um roommate lá em casa. Inclusive um menino super bacana, americano. Ficou uns 2 anos com a gente até, né? Acabou a pandemia, ele ficou. Eu falei, não vou tirar o menino agora, né? Eu conheci a mãe dele lá de San Diego e tal. Então, ficou tudo certo. Mas assim, a gente teve uma resiliência e uma como é que diz assim, uma humildade mesmo, cara, de encarar e falar, ó, ou é isso, ou nós vamos fritar tudo que a gente tem no Brasil pra se manter aqui, continuar ok, e depois nós fica pobre aqui e lá. Entendeu? Porque mas você volta não tem nada. Mas você sabe que é uma coisa que eu sempre digo também pras pessoas, tem que querer muito. Tem. Se você quiser mais ou menos, você desiste rápido. Porque tem tanto obstáculo, tem tanta dificuldade que a gente passa, que se você não tiver 100% certo de que é essa vida que você quer, quando começarem as coisas, você vai falar, então quer saber, vou voltar ao Brasil. Né? Mas o negócio é que a gente, quando tá no Brasil, a gente se engana, porque a gente só vê a parte boa de todo mundo que tá postando as coisas aqui. Porque o Instagram, por isso que eu falo, gente, você falou essa frase antes de começar a gravar, é o que o Instagram não mostra. É isso aqui que a gente quer mostrar. A dificuldade que, óbvio, o Instagram também não é pra isso. Você também não vai falar, gente, você não sabe. Tem uma dureza aqui. Gente, tô com 45 roommates aqui pra pagar o aluguel da minha casa. Exato, a gente não quer e nem é pra isso também, né? Isso aí é pra você conversar com sua família, com seus amigos, enfim, com a sua terapeuta. Mas a gente precisa contar a realidade. Porque as pessoas vêm pra cá, algumas muito iludidas. Parece que é muito fácil. Parece. Mas vocês moram na Disney. Gente. Eu acho que eu vim um pouquinho iludido. Veio? Eu acho, sabe? Analisando hoje... Sim, e olha que você assistia muito vídeo. Meu Deus, que eu tô falando, a gente se planejou. Mas é o que é parte que as pessoas não contam mesmo. E aí você pensa que você tem uma vida boa no Brasil, que você vai conseguir manter o mesmo padrão. É muito difícil você manter o mesmo padrão que você tem no Brasil, dependendo do padrão que você tem lá, né? Claro, mas também tem outra coisa aí no meio. Vocês tiveram um episódio, que muitos que vieram aqui contaram, que é a pandemia no meio. E aí foi uma coisa que realmente... Tudo bem que você tenha vindo um pouco iludido, como todo mundo vem um pouco achando que é uma coisa e de repente... Mas vocês tiveram um episódio aí que tava tudo certo. Sim, exato. Era pra dar certo. O plano era bom. Mas também entra uma coisa. O planejamento é importante pra você vir pra cá sabendo o que vai fazer, tudo direitinho. Mas tem que estar pronto pra ter um plano B. Tem que estar pronto pra se reinventar. E aí entrou o motivo pelo qual vocês estão aqui hoje. Vocês se reinventaram nesse momento. Exato. O que vocês começaram a fazer? Como é que foi? Conta. Aí fechamos o restaurante, ficamos um tempo, né, dentro de casa, tudo aquilo digerindo. Chegou a passar pela nossa cabeça voltar pro Brasil? Não. Não chegou, só se acabasse com tudo mesmo. E aí foi quando, que Deus entra sempre em todas as partes da nossa vida, uma amiga falou assim, amiga, tem uma conhecida minha aqui, amiga aqui na minha cidade, em Campo Grande, que ela ia para os Estados Unidos todo mês praticamente para fazer compras e levar para vender lá no Brasil. E agora na pandemia ela não tá podendo ir mais. Aí eu falei que você tá morando aí. Você não quer prestar um serviço para ela? Eu falei, claro, eu tava aqui, sem fazer nada. Aí eu falei, sim, claro. Conversei com essa pessoa, né? E aceitei o convite. Ela me ensinou tudo, porque ela já fazia todas as compras. Eu saía de dentro de uma loja e eu comecei a ir pro outlet. Eu não conhecia nada de outlet. Com tudo isso passando na nossa vida, nem pro outlet eu tinha ido ainda. Aí ela começou a me ensinar
ela era mais da parte de bebê, de crianças. Então ela falava assim, ó, você vai em tal loja, pega o cupom aqui, pega o cupom ali, esse assim você faz o seu cadastro e tal. E ela foi me ensinando tudo. E aí ela também não sabia como enviar. Aí eu fiz um curso de personal shopper para poder aprender como que funcionava, como que era profissionalmente isso. E aí quando eu fiz o curso, descobri como que faziam os envios, declarações, transportadoras. E aí abriu a fronteira. Então ela voltou a vir, ficamos amigas até hoje. E eu continuei, porque quando eu fazia o trabalho para ela, eu postava no nosso Instagram, porque a gente abriu o Stateando, na verdade, porque os nossos amigos queriam ver a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, vamos inventar um nome, vamos ficar nós dois, vamos mostrar o nosso dia a dia aqui. Tá, e o Stateando não tinha nada. Nenhuma pretensão comercial. Pretensão nenhuma. A parte do microfone. E aí a gente abriu o Stateando, o Instagram, e começamos a postar a nossa vida. Quando eu comecei a fazer esse serviço para ela, eu comecei a postar as compras delas. E comecei a postar o meu dia a dia nas lojas. Aí um amigo falou, eu quero, Rebeca, me chama, eu quero, como que eu faço para comprar com você? O primeiro mês, eu não cobrei nada dos meus amigos de serviço. Só cobrei pelo produto e o frete, que o frete a gente tem que pagar para a transportadora. Uhum. Então, aí várias pessoas pediram e aí eu consegui, com esse primeiro mês, fazer uma divulgação. Aí tenho clientes até hoje, né, que participaram desse primeiro mês, acompanharam toda essa nossa história. E aí eu fiz esse trabalho e divulguei no Instagram tudo que eu tava comprando. Porque como eu não tava cobrando serviço nenhum, saiu super baratinho. Eu ia na Tommy, ia na Calvin Klein, ia na Carter's, todas as lojas. E aí foi crescendo, porque um foi falando pro outro, ó, a Rebeca, ainda mais que na nossa cidade lá, a Rebeca é daqui de Campo Grande, ela tá fazendo serviço lá. E aí foi um falando pro outro, foi crescendo de um nível que o Thiago teve que começar a entrar junto comigo. Mas nisso você também já fez curso da Amazon para poder vender na Amazon? Fiz curso da Amazon para vender na Amazon. Aí fiz um curso de importação para aprender como é que funcionava esse lance para enviar, né, as mercadorias e tal. E aí eu fui solicitado para começar a ajudar essa moça aí. Falei, olha, minha equipe precisa crescer. Eu tô precisando de ajuda de funcionário. Quer vir trabalhar aqui comigo? Você contratou. Fui contratado, a peso de ouro. Aqui não dá pra sair contratando gente assim, não, porque é caro, né? É mão de obra. Então eu falei, caro. Não, vamos mas peraí, a gente já vai falar mais da Stateando. Aliás, eu tenho interesse nisso, porque realmente eu tava atrás de um tênis como louco. Eu gosto de divulgar quando o negócio é bom. E aí eu falei com eles falaram, só um minutinho, não achava nenhum lugar. Essa desgraça desse tênis, eu queria, tava louca por ele tá aqui. Eu faço questão. O tênis do momento. O tênis do momento, foram eles que acharam pra mim. Não, mas eu gosto de divulgar mesmo, quando isso não é publi, não tô ganhando nada pra falar disso, mas eles acharam pra mim um tênis que eu tava atrás, eu ia em todas as lojas da Adidas, na minha casa das três, no site, eu não achava. Mas você tem outros caminhos, né? Você conhece gente nas lojas, enfim, imagino. E eu quero falar mais sobre isso. Mas só um minuto aí. Teve um momento, seguindo vocês, que eu vi que ele mudou. Que ele não ficou mais aqui em Orlando, você ficou sozinho, ele foi pra um lugar de neve. Exato. O que foi isso? Vivi um inverno maravilhoso. Mas espera, porque daí vendeu tudo. Food truck, ela começou a trabalhar com isso. Mas eu lembro que o visto de você estava conectado... No restaurante. No restaurante que não existia mais. Então, quer dizer, caiu aquele processo. Ficou stand-by por quê? Depois que você tira o visto, ele tem uma validade. Tá. Só que aí pra você renovar, como é que faz? Então a gente tinha que mudar o visto. E aí eu fiquei sabendo desse visto chamado visto EB3. Super dica, esse é bem legal mesmo, porque é um visto que tá na moda agora. Igual teve o EB2, Sim. Agora tá o EB3. O que é o visto EB3? É o EB3 unskilled, ou seja, sem nenhuma... Você não precisa ter uma habilidade. Você precisa te contratar sem e você habilidade. Não precisa ter uma habilidade específica para aquilo. É o famoso pra preencher trabalho braçal. Uma vaga. Tá. O famoso trabalho braçal, né, que a gente fala. E aí tem empresas, que é como se fosse uma empresa de recrutamento, que trabalha para essas fábricas, indústrias, inclusive até o McDonald's utiliza desse visto para contratar imigrante. E aí você se candidata para a vaga, foi escolhido tal, você vai e a própria empresa faz a parte jurídica também. Aí que eu fiz? Eu fiquei sabendo desse visto, mas você sabe que qualquer processo de visto aqui, ele é demorado. Opa! Apliquei em janeiro de 2021 para ir trabalhar em julho do ano passado. Julho de 2022. Então demorou. E ainda foi rápido o meu, tá? Deu 1 ano e meio. Pra onde você foi? Wisconsin. Tá. Fica lá perto do Canadá. Né? É no meio do mapa, lá em cima. Daqui, de avião dá 3 horas e meia, pra você ter ideia. Nossa Senhora. Que a gente, né, quando ia se ver, tinha que ser de avião, porque de carro são 2 dias de viagem. Pro estado do lado.
E aí ele viajava de carro pra poder me pegar. Pra pegar o avião em Minneapolis e vir pra cá ou pra buscar ela no aeroporto. Bom, aí, ok, deu tudo certo no visto, a gente ficou... Não, mas era pra fazer o quê? Eles chamam de General Labor, ou seja, chega lá, minha filha, é o famoso Severino. O que tiver precisando, eles te colocam. O que tiver. Essa que eu fui é uma fábrica de alimentos, então eles têm mais de 1.000 funcionários, numa cidade de 2.000 habitantes. Nossa, todo mundo trabalha lá. Todo mundo trabalha lá. Então você chegou lá, é General Labor. Aí você quer ficar na linha de produção? Você quer ficar moendo carne, enchendo linguiça, literalmente, enchendo salsicha, enfim. Como já tinha um brasileiro que estava trabalhando lá, o Fabiano, a gente ficou super amigo, ele é de San Diego, mora em San Diego, na Califórnia. Eu falei, cara, eu vou pedir pra cair aí no seu. Você já tá aí? Ele foi um dos primeiros a chegar lá, ele chegou 2 meses antes de mim. E aí cheguei num lugar lá que a gente ficava, eu tinha que montar e desmontar todo santo dia uma máquina de emulsificar. É o emulsifier que eles falam. Você coloca a carne moída e ela sai aquela pasta, que é a salsicha, o hot dog, que a gente come. Falando assim, maravilhoso, né? Só que eram tipo 20, 30 toneladas por dia que eu tinha que operar nessa máquina. Na hora que terminava, eu tinha que lavar ela inteira, todo santo dia. Lavar tudo, guardar. E ficar amassando. E ficar chonchando com a pala. massa lá e sair o dia todo com sangue no a gente usava uns jalecos brancos, pra quem tem nojinho, não se candidate a essa vaga. Você saía de lá todo. E tem... Você sabia que existia salsicha de fígado de porco? Eu não sei quem que compra esse trem, mas eles fabricam. Eu não sei nem como é que ele come salsicha ainda. Me deu até isso que eu ia dizer isso. Nossa. Eu não como carne e eu ouvindo você falar isso, já tá me dando uma aflição. Meu Deus. E aí eu quero saber se vai papelão mesmo, como as pessoas falam na salsicha, qualquer coisa. Sabe o negócio do papelão? Eu descobri o que é, até que deu aquela vez lá no Brasil e tudo. As carnes, elas vêm congeladas, certo? Então, esse papelão era isso já era uma outra função que eu tinha lá na fábrica, que era quando a gente ia pro Frozen, que era um freezer que a gente ficava lá dentro e moía a carne congelada. Então ficava aquela esterona ali. Cada caixa, 60 libras, então dá mais ou menos 30 quilos. Era a minha academia, né? Não, imagino. E ela vem numa caixa de papelão. Então você abre a caixa de papelão e quando você coloca aquilo na esteira, às vezes fica pedacinho de papelão. A gente tinha uma faquinha, todo mundo tinha uma faquinha, então a gente usava a faquinha pra tirar. Muita gente devia falar, vai com papelão mesmo. Com certeza. Só que eles pegavam. Sabe, o controle de qualidade é um troço, assim, bem legal mesmo, sabe? Porque eles falavam, aí nosso supervisor chamava e falava, moçada, tinha papelão lá no meio da carne. Sabe? Eles passam por um sensor, eles são bem modernos essas fábricas, né? Passam por uns sensores para ver se não tem resto de metal, de plástico, né? Por causa das luvas que a gente usa e tal. Mas assim, Patrícia, eu nunca trabalhei pesado na minha vida. Você entendeu? Patrícia, pra nunca rocei colocar o lote. um quadro lá na casa, quando a gente namorava, eles chamavam uma pessoa pra pendurar um quadro. Eu falava assim, é um quadro. Não, aí eles tinha um chamavam menino lá. da obra, porque eu tinha meus meninos que trabalhavam na obra, então eu pedia pra fazer as coisas. Ah, bicho, precisa instalar um ventilador lá em casa. E construtor, dono de empresa de construção, assim, o escritório dele era em casa, tomando tereré, e as construções bombando lá. E ele assim, aí chegou aqui e precisou embalar a linguiça. Tá vendo os Estados Unidos? Mas é isso, é a vida real, é o que o Instagram não mostra. Chegamos achando que ia colocar lá uma empresa. Nossa, 2 empresas, já estamos na segunda empresa, o segundo restaurante aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que assim, ó, quando você tem uma oportunidade de resolver alguma coisa, custe o que custar, sabe? E eu falava pra ela, eu falava assim, eu tenho certeza que eu dou conta. Vai ser difícil? Vai. Ela foi comigo, né, na ida lá pro Wisconsin. Nos primeiros, você ficou lá uns 20 dias, né? Me ajudou a montar assim, ó, na linha do tempo, o Stateando estava começando a bombar. Ah, você, por outro lado, já tava tocando. A gente tava aqui, porque da entrada no visto não muda ainda. Então, a gente já tava com o visto lá em andamento. E o Stateando crescendo. A gente cogitou de ir os dois pro Wisconsin, só que aí o Stateando começou a crescer. Eu falei pra Rebeca, cara, não tem sentido a gente... Não, e lá tudo. Não daria pra ela fazer as compras que, por exemplo, ela tem aqui nem outlet. Ela poderia enviar linguiças, né? Salsichas, linguiças. Mas não tem os outlets que tem aqui em Orlando, cara, tudo que a gente conquistou aqui. Não tinha como eu fazer lá. A gente tentou pensar em com os outlets que tinham lá perto, mas... Isso, Chicago é 5 horas e meia de carro, então ficava longe. E Chicago, Sales Tax é 10,5%. 10% é isso. Tá. Minneapolis também era longe, não tem tanta opção. Então não tinha como eu continuar o Stateando de lá. Mas a ideia era que a gente ia mudar pra lá. Tanto que a gente, nesse meio tempo que o Stateando foi crescendo tudo, a gente conseguiu comprar a nossa casa, ficou pronta e a gente colocou até ela pra alugar. Porque na nossa ideia é que a gente ia mudar junto pro Wisconsin e parar o Stateando pelo menos por 1 ano pra depois voltar. Aí compramos nossa casa novinha. Zerinha. Colocamos pra alugar.
Porque eu ia com ele. Sim. E aí, quando a gente não teve coragem de abandonar o Stateando... Porque tá vendo bem. Aí eu falei assim, você vai, eu fico indo e voltando. Entra aquela coisa de querer muito. Porque você ficar separado, né, do seu marido, você ficar separada durante um ano... A gente só tem um ao outro aqui. Claro que a gente tem nossos amigos, mas... É só um ao outro. E pra você dogs. ligar, se você, para as nossas cachorrinhas. doguinhas. Se você furar um pneu, pra quem que você liga? Se precisar alguma coisa dentro da sua casa pra carregar um negócio mais pesado, pra quem que você liga? Então a gente contou com amigos, né? Amigos, foram maravilhosos nesse que período. ajudaram a gente nesse período. E o Thiago de longe, eu indo praticamente todo mês lá, e uma funcionária, né? Porque depois que o Thiago foi pra lá, nossa funcionária veio até morar comigo. Então, eu coloquei ela para morar junto comigo e aí ela trabalhava comigo no Stateando e o Thiago de lá. E quando a gente viajava, ela ficava tomando conta aqui. Tá. O negócio ficou rodando, então, enquanto ele tava lá enchendo linguiça. E detalhe, o salário lá não era bom não, tá? Ah, não era? Não, dá pra você pagar só pra você sobreviver. E General Labor, né? Sim. E Entendeu? você trabalhava de que horas a que horas? Como era? Meu turno era das 5 da manhã a 1h30 da tarde. O legal lá é que essa fábrica, como é uma cidadezinha pequena e não tem muita infraestrutura, o próprio dono da fábrica construiu 2 condomínios de 160 apartamentos. Então o bicho é tão esperto que ele coloca a gente pra morar lá, a gente paga o aluguel pra ele, já vinha descontado da folha, mas a vantagem era 5 minutos da fábrica. O apartamento tinha uma gracinha, novinho, bonitinho, com aquecedor, porque lá são 8 meses de frio. O inverno lá, né? Porque você chega no outono ainda tá gelado. E neva demais. A gente pegou lá quase menos 30, com sensação térmica de menos 45, falando em graus Celsius. Fala sério. Não tem como explicar. É só você Mas indo é por lá isso que eles não conseguem funcionários. É por isso que dá green card, né? Ninguém vai dar green card pra, sei lá, na Apple vender iPhone no shopping. Não vai. Esse foi o maior perrengue. Quer dizer, vocês tiveram o perrengue de ter que mudar os planos primeiro, né? De entrar a pandemia e vocês terem que desistir do que vocês tinham imaginado e que estava rodando. E agora esse foi o segundo maior perrengue morando aqui. Quer dizer, o frio e o trampo. Eu acho que, assim... O psicológico pegou muito também, né? Eu acho que foi difícil o fato da gente ficar longe, sabe, Patrícia? Mas eu sempre falo pra Rê, a gente tem que curtir a jornada. Aonde a gente vai chegar, eu não sei, mas tem que ser legal, sabe, o caminho. Então eu falei, pô, de repente eu tô lá morando na neve, falei, cara, eu vou aprender a andar de snowboard. É isso. E eu ia todo final de semana pra montanha, e toda vez que ela ia, a gente foi pra Minnesota, a gente foi pra lugares maravilhosos. A gente desbravou ali o Wisconsin. Eu conheço mais o Wisconsin que o povo de lá. Porque aí eu comecei a fazer academia lá, porque eu tinha muitas dores lá na fábrica. E eu falei, cara, eu vou ter que ir pra academia fortalecer, porque senão eu não vou aguentar. A primeira semana foi a base de ibuprofeno pra dormir. Porque pensa, cara, você ficar lá com a pá 8 horas por dia num treino, numa máquina, enfim. Eu não era desse ramo, né? Fui pra academia. E aí eu conversava com o dono da academia lá, isso foi muito legal também, né? Pra ter alguém pra conversar todo dia. Cara, eu conhecia mais o Wisconsin do que eles. Eu falava, cara, a gente foi pra Wisconsin Dells, você conhece? Não. Ah, nós fomos pra Door County, lugar maravilhoso, não sei o que. Não conheço. Então a gente aproveitou, foi muito legal, né? Esse ano lá de Wisconsin, porque a gente aproveitou pra conhecer Minnesota, Wisconsin. Eu cheguei aí até Michigan, numa estação de esqui. Sabe, eu ficava sozinho lá no final de semana, falava, cara, pegava meu snowboard, 3 horas e meia de carro, ia, passava o dia na montanha, voltava. Então, assim, eu tenho boas lembranças, sabe? E foi um perrengue que você já tá com uma coisa resolvida. Porque esse negócio de vista incomoda qualquer um. Quem falar que não tá nem aí, eu não acredito, cara. Porque aquilo Mas não o sai Thiago, da sua ele é muito cabeça, positivo, sabe? Entendeu? E ele vê sempre o copo cheio do que meio vazio. Então, ele não expressa o quão foi difícil para ele da forma que foi, mas às vezes ele deixava transparecer. Porque o psicológico dele lá sozinho, o psicológico dele longe da esposa, com tudo que estava acontecendo aqui. Nesse meio tempo, terminou o contrato de aluguel de 1 ano dos nossos inquilinos. Eu fui fazer uma mudança sozinha aqui em Orlando, sem ele para me ajudar, para uma casa nova. Tava eu na casa nova, mobiliando a casa nova, e ele lá, de longe, sozinho, dentro de um apartamento, no frio. Então, psicologicamente, demandou muito da gente. Foi toda ida que eu ia, e na hora dele me levar para o aeroporto, era só de lembrar, tenho vontade de chorar. Na hora dele me levar para o aeroporto, eu ia chorando da hora da casa até chegar no aeroporto. Então, é muito difícil, tem que querer muito. E tudo se torna mais fácil, porque o Thiago, ele é muito positivo, ele é um marido maravilhoso. Já fazendo uma declaração em rede nacional e internacional.
Mas aí foi muito positivo, porque aí a gente tentava ver o lado bom das coisas. Estava difícil ficar longe, estava difícil. O trabalho dele era muito difícil. As pessoas que ele convivia dentro de uma fábrica não é as pessoas que a gente está acostumado a lidar. São pessoas um pouco mais, né, diferentes do nosso jeito de lidar com as coisas, né, por assim dizer. E aí era muito sofrido. Mas, graças a Deus, passou e a gente tentou ver dessa forma positiva. Mas são coisas que a gente passa por trás e que eu acho que, os nossos clientes que hoje vão assistir, os nossos amigos, eles não têm ideia de tudo isso que a gente tá falando pra você aqui agora. Porque eles falavam, o que o Thiago tá fazendo no Sconce? Ele não tá aí no Stateando com vocês. Lá, moer linguiça. A gente falava assim, ele tá há 1 ano trabalhando fora, né? Por o nosso visto aqui e tal. Mas eles não têm nem ideia. Acho que 99% não sabe o que ele tava fazendo lá e o que a gente passou. E a galera que trabalha lá é pessoal assim de reabilitação, que tava envolvido com droga, com alcoolismo, é ex-presidiário, sabe? Então é essa galera. E nós, o imigrante em troca do visto. Entendi. Você tá entendendo? Mas então você sabe por que também? Eu tava pensando quando você falava, né? Que também ele não expressava a dureza que ele tava passando, que ele precisava te manter forte. Exato. Se ele falasse pra você, tô acabado, desmorona. você ia desmoronar aqui, né? Então você tava segurando a onda. Exato. E eu vejo no que vocês estão falando uma coisa que eu vejo em muitos casais. No meu caso também aconteceu isso. A gente se fortaleceu muito morando aqui. A gente sentiu muito que talvez morando no Brasil, por ter família perto, amigos de infância, né, toda a rede de apoio, a gente não precisava tanto um do outro como a gente precisa aqui. Então eu acho que assim, quando você vem pra cá e o seu casamento tá bom, ele só alavanca. se fortalece. Com certeza. Né? Eu falo pra ele isso, eu falo, se a gente estivesse lá no Brasil, nosso casamento não seria o que ele é hoje, o que a gente construiu hoje em termos de fidelidade, cumplicidade, companheirismo, tudo, confiança. A gente construiu um projeto juntos. Então, se você pega na mão mesmo e tá decidido os dois com o mesmo objetivo, aí não tem limites. Então, é os dois juntos aí pra poder passar pelos perrengues, né? Que a gente já passou na vida. Com certeza. Mas aí você ficou lá 1 ano. Fiquei lá 1 ano, aprendi a andar de snowboard. Voltou craque. Aprendi que salsicha não é tão bom assim de ficar comendo. Você come? Cara, eu fiquei praticamente um ano sem comer. Fui comer esse tempo atrás, né? Mas agora a gente parou de novo, né? Mas eu depois que eu comecei a trabalhar lá, eu fiquei 1 ano sem comer. Porque você vê fazenda... Não quero nem saber. Mas é porque o Thiago não tem frescura, tá? Porque já foi pra Índia, comeu tudo que tinha lá eu gosto no chão. coisas exóticas assim, Ele sabe? não tem frescura, mas eu Mas acho que lá qualquer todo dia outra sentindo pessoa... aquele cheiro e tal, é pesado. Deus me livre. Mas aí, cheguei de volta mês passado. Foi agora? Agora, acabei que de legal. voltar. Acabei de voltar, completou o meu período lá. Mas a sua empresária, a sua chefe, ela te aceitou de volta? Sua vaga ficou aberta? Ficou em aberto. Ai, graças que eu era um a Deus. funcionário Ele tá em muito período bom. de teste ainda, entendeu? Pra ver se a gente vai aceitar ele de volta. Não, ela precisa da minha mão de obra porque um dos diferenciais do Stateando é que eu atendo os meninos. Sim. Então eu faço provador masculino e tal. Então isso é uma coisa Eu bem vi legal. você falando bem legal de um tênis outro dia. Achei bem legal. Isso. Vocês se complementam. Exato. É isso. Exato. E aí você vai junto com ela ou você faz separado? A maioria das vezes a gente vai junto. Por exemplo, a gente vai pra outlet. Aí ela vai lá fazer bolsa e eu vou fazer camisa. Não, é porque tem a história ainda do Stateando, que é a parte que a gente começou lá com coisa de criança e tal. Depois a gente veio com produtos tipo Tommy e tal. E depois, quando a gente começou por exemplo, eu ia na Ross. E aí na Ross lá tinha bolsas de R$ 39,90. Tinha vez que eu voltava lá para pegar uma carteira ou uma bolsa só. Falei, o que tá acontecendo? A gente tinha um engajamento muito bom no nosso Instagram, mesmo não com muitos seguidores no Instagram, a gente tinha um engajamento muito bom. Mas aí você via que não vendia muito. Aí um dia uma amiga minha fez um pedido da loja da Prada. E aí ela comprou um monte de coisa, aí eu postei. Quando eu postei esse da Prada, surgiu muito mais gente me perguntando sobre coisas de luxo. Aí o Thiago falou assim, a gente está mostrando a coisa errada para nossa audiência. Nossa audiência não tá... Nossa audiência está querendo outra coisa. Foi quando eu comecei, além de ir nessas lojas que são mais acessíveis, eu comecei a ir nas lojas de luxo. Gucci, Prada, Burberry. E aí que eu fui começando a estudar o mercado, porque já não é um mercado tão fácil de entrar. Tem todas as suas peculiaridades. É muito mais fácil você entrar numa loja da Carter, tirar foto de tudo, da Tommy. Não que seja mais fácil o trabalho, porque demanda muito. É muito mais trabalho que você vai ter fisicamente
Porque você vai ter um lugar, vai ter que ter um galpão. Tava crescendo do nível que a gente mandava 40 caixas para cada dia, por semana que a gente mandava. 40 por coleta, eram 2 coletas na semana, 80 caixas por semana. Pesando quanto isso? A caixa de 20 quilos, de 15 Fala quilos. sério? Nosso sisteminha até tem ele calcula em quilos lá. Claro que diminuiu muito depois que a gente começou com o luxo, né? Isso. Aumentou o valor e diminuiu. E a gente estava tendo muito era trabalho, porque era muito trabalhoso nessas lojas, mas era a parte de ir até as lojas e tirar foto era muito mais tranquila. Mas a parte do operacional ali demandava muito da gente. A gente trabalhava de domingo a domingo. Então, e era muito mais clientes e mercadorias. E ganhava menos. E aí a gente começou a partir pro luxo. Quando a gente começou a partir pro luxo, aí deu uma filtrada, porque aí ficaram as pessoas que querem só esse conteúdo e diminuiu, em quantidade diminuiu, mas em valor agregado aumentou. E quando a gente partiu para essa parte do luxo também, a gente teve uma ideia de que a gente nunca tinha visto nenhum homem personal shopper. Principalmente nessa área de luxo. Teve alguns personal shoppers, a gente já viu masculinos, assim, homem, mas indo mostrar as lojas mais de criança, feminino, Ross, TJ Maxx, Burlington, etc. E aí, quando foi essa nossa ideia, a gente abriu o grupo masculino de luxo também. Ah, por isso que eu vi lá, quando eu entrei no Linktree de vocês, tem lá, fale com o Thiago, fale com a Rebeca, porque é isso. O cara quer falar com um homem, de repente. Isso. E a mulher não quer você, quer ela, né? E o nosso grupo Stateando, que é o nosso grupo do WhatsApp, é quando a gente manda todas as fotos das lojas, a gente faz uma curadoria nas lojas dos produtos que a gente quer mostrar e manda essas fotos no grupo do WhatsApp. O homem, ele não quer passar o dia inteiro vendo foto de mulher, de bolsa, de maquiagem, de sapato de mulher. Quando a gente abriu o grupo masculino, a gente avisou lá nos stories e falou, ó, tem um grupo masculino. Aí o Thiago faz provador masculino e posta tudo coisa. Eu adoro. Peraí, porque assim, ó, gente, juro, foi o que eu falei no começo. As pessoas se reinventam, elas descobrem novos talentos, elas descobrem que gostam de fazer coisas que nem imaginavam que gostariam. Você tinha algum... Pra você eu não vou nem perguntar, tá? Porque eu acho que não tem nenhuma necessidade. Você tinha algum conhecimento desse mundo da moda e tal? Eu sempre gostei. Minha família é uma família muito vaidosa. Tem muitas mulheres na minha família e a gente, desde muito nova, a gente se vestia, se arrumava. E minha mãe me ensinou muito isso. A gostar de moda, a gostar de se maquiar, a gostar de se arrumar. Então, era uma coisa que eu gostava muito. E entre as nossas amigas também era toda aquela questão de ai, que roupa que a gente vai, que look. Já fiz muitos cursos também sobre imagem pessoal. Já fiz um curso com uma pessoa que mora na Austrália, muito boa, que é a Renata Mais, que dá um curso, deu um diploma também de chique, que é comportamento, curadoria humana e de comportamento também. Então, é uma coisa que eu gosto. Mas o que mais juntou foi que eu trabalhei no banco na parte de alta renda. Então, os cursos que me deram no banco foi para ter excelência no atendimento. Então, juntou uma coisa com a outra. Essa parte do luxo, você precisa dar uma consultoria, uma experiência para o cliente se sentir, ter confiança de que você está comprando. Você não vai aparecer lá de qualquer jeito, porque aquela pessoa não vai confiar de mandar 60 mil reais de uma bolsa para você num Pix, para você comprar uma bolsa para ela e achar que vai receber, entendeu? Então, tudo isso que teve na minha vida, a influência da minha família com a vaidade, com moda, com tudo, mais a experiência que eu tive no banco, no segmento alta renda, de entregar uma experiência para o cliente. Então, aí foi até um pouco mais fácil. E juntou a parte do Thiago, que é muito empreendedor, né, com as ideias empreendedoras, financeiro e tudo, com essa minha parte, que é também que trabalhava no banco, já era mais comunicativa, então não tinha esse problema de falar nos stories, de aparecer, que às vezes é um problema para algumas pessoas, mas eu juntei toda essa parte para poder conseguir fazer dar certo esse negócio. Legal, aí pegou o construtor que estava fazendo linguiça e botar ele para fazer isso também. E ele tá amando. Voltou a fazer provador, você tá amando? Eu tô gostando. Ele ama, Patrícia. Ele gosta de fazer vídeos. Toda vez que chega um produto lá, ele quer fazer o unboxing. Adoro fazer, cara. Que legal. Só que e ela teve um papel importante, porque ela disse que eu me arrumava igual o Agostinho Carrara antes. Eu amo! Eu tô bonitinha assim, ó, porque ela fala, ó, combina aí essa calça com esse cinto. Eu só obedeço. Quem te viu, quem te vê. Porque mas não quando assim, ninguém tá vendo... Quando ninguém tá vendo, é camisa florida. É Crocs com meia. O Crocs que ele tinha. Eu tinha um Crocs tie-dye. Deu uma revolução no Instagram quando ele comprou, que era tie-dye. Era vermelho com amarelo, com tudo. Não era só um Crocs básico. Era um Crocs tie-dye.
Aí você não jogou, de repente, um dia, nossa, sumiu, que estranho. Não O ficou. cachorro pegou a chihuahua desse tamanho. Menor que o Crocs. A chihuahua comeu o Crocs. Não teve isso? Você deixou ele ficar usando? Até você decidir jogar fora, não foi? Foi. Ela deixou assim, sabe? Mas sempre com aquela recomendação. Ela deixou, mas dentro de casa, né? Exato, dentro de casa. Você não vai sair com esse dentro de casa, negócio. trancado. Mas porque é importante pro trabalho, né, da gente. Claro. Hoje. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exato. Então ela me ajudou nessa parte, que ela tem mais bom gosto. Então quer dizer que, olha que reviravolta na vida de vocês. Cara, nunca imaginei que ia estar fazendo isso na vida. Nem Nunca que ia moer imaginamos. linguiça, nem que... As coisas foram acontecendo de um jeito, você programa tudo e acontece tudo diferente. Patrícia, a Rebeca começou a estudar inglês 1 ano e meio antes da gente mudar pra cá. Aula particular, porque já tinha essa, né? Aí a ida pro Canadá, pra ela melhorar o inglês e tal. Cara, a gente planejou tudo. E olha o tanto E não de aconteceu volta nada que teve, do jeito cara. que a gente planejou. Mas mesmo assim, eu quero saber de vocês, é importante, né, o planejamento. Vir sem saber o que vai fazer, onde direito vai ficar. Vou lá tentar em Orlando, se não der, eu mudo pra Miami, mudo pra Nova York. Calma, né, gente? Tem que saber Mas só mais deu ou pra menos. continuar Tem porque que. teve esse planejamento, né? Exato. Até Senão financeiro. não tinha Eu como. não recomendo ninguém a vir sem planejamento. Tenho amigos que vieram, conheço pessoas que vieram. E você sabe o que acontece, Patrícia? A pessoa vem... vem de qualquer jeito, como eu tenho alguns amigos aqui. E aí o cara gosta daqui e tal, começa a se ajeitar bem num job, alguma coisa e tal, começa a fazer uma vida aqui. Mas aí ele já estourou o prazo para entrar com o documento. Ele já não construiu o crédito do jeito certo. Sabe? É igual eu falei, eu gosto das coisas certas, desde que elas sejam certas para todo mundo. Então, a gente procura fazer tudo certo. Eu achava que eu pagava imposto no Brasil. Minha filha, aqui... Você paga muito, o seu plano de saúde aumenta conforme a sua renda. Acho ok, acho justo, que bom. Tomara que eu pague bastante mesmo, sinal que tá entrando, né? Então a pessoa vem sem planejamento, de repente ela pode perder esse sonho que ela construiu aqui de uma hora para outra. Exatamente. Então não recomendo vir sem planejamento jamais. Além do planejamento, que dicas vocês dariam pra quem tá assistindo e tá com vontade, tá com um plano de mudar de país? O primeiro de todos, vou olhar pra câmera aqui. Pode olhar, sim, senhor. O primeiro Maurício de- apontou aqui, ó. Dica. Mauricião, dica. Assista todos os vídeos do Família Muda Tudo. Do podcast da Patrícia Maldonado. Eu contratei esse moço pra divulgar. Não é jabá, como diz você, você tem um temperamento parecido, né? Eu falo daquilo que eu gosto. E vou te falar, eu consumi muito vídeo de YouTube antes de mudar pra cá. E o seu podcast, ele é um serviço de utilidade pública para quem quer mudar para os Estados Unidos. Porque você vê histórias diferentes, mas, sabe? Às vezes isso que a gente falou aqui hoje pode ajudar alguém a economizar milhares de dólares quando estiver vindo para cá. Exatamente. Sabe? Ou até a dar um passo pra trás. Que às vezes a Exato. pessoa na hora não tá preparada, né? E quer fazer porque tá naquela confusão. Tem que ver as histórias, as coisas que acontecem. O Gabriel e a Lívia vieram aqui, contaram pra gente as coisas deles, que eles também fizeram planejamento, entraram com visto lá, chegaram aqui. O visto Gente, foi não é? negado, eles tiveram que pagar tudo de novo. E é caro. É caro. Então, assim, tem que pensar que o planejamento é imprescindível, mas mesmo você planejando pra caramba, pode dar um monte de coisa Um monte de coisa errada. errada. Sabe? Né? Então, a informação, Patrícia, que a gente tem acesso hoje, a internet tá aí para isso, sabe? Eu falo que é um serviço de utilidade pública porque, cara, a pessoa tá assistindo de graça isso aqui. Né? Você Exato. tem todo um custo para manter isso, para fazer isso aqui. E isso aqui pode ajudar absurdamente. Na época, se eu tivesse um podcast como o seu, eu teria devorado todos. Eu devorei metade, sendo que eu moro aqui, imagina morando lá. E eu procurava esses vídeos. Eu falava pra eu falava que eu quero ver o vídeo da pessoa falando o que é ruim nos Estados Unidos. Porque o que é bom a gente sabe. Exato. Quem que fala? Eu procurava no YouTube, sabe? Alguém reclamando e não achava. Por quê? É que nem aqui, a gente não tá reclamando, mas a gente tá expondo que aqui também tem coisas legais. Aqui Claro. você tem que se sujeitar a certas coisas pra atingir certos objetivos e tudo mais. E a gente não tem ideia antes de pisar Não aqui. tem, não tem. E mesmo falando, a gente parece aquela coisa assim que não vai acontecer com você. Só vai acontecer com eles. Com eles aconteceu, comigo não vai acontecer. Mas o que eu falo, gente, o que a gente tem no Brasil, é tudo no automático no Brasil. Você tem o seu sobrenome no Brasil. É só você chegar lá e falar assim, eu sou o Thiago Persiani, no meu banco você já tem um nome, você já tem o seu score lá, você consegue um financiamento, você sabe onde comprar um carro, você sabe onde lavar o seu carro, você sabe como ligar uma luz da sua casa. Aqui não, gente, aqui não. Você vai chegar aqui, você não vai saber onde você vai comprar carne.
Você não vai saber onde comprar arroz. Fazer você não unha, vai mano. saber onde que você vai fazer a unha. O seu salão de beleza que você tinha lá, que eu ia toda semana. Você perguntar pra mim, o que você sente falta do Brasil? Além da família, que com certeza é o que faz a falta, dá vontade de trazer todos os seus familiares pra vir morar aqui, é o seu salão de beleza, seus médicos, que você sentiu uma dor de garganta, você liga de madrugada pra um conhecido seu, o que eu tomo? Faz uma receita pra mim. Aqui você fica doente, você não sabe pra onde você liga. O que você faz? Depois, até você aprender... Gente, é nascer de novo. Você não tem sobrenome aqui. Você pode ter o sobrenome que você tiver no Brasil. Aqui você é só mais um imigrante. Que você não sabe nem o caminho... Lá tá no automático quando você vai pro seu trabalho. Você já sabe o caminho. Você já sabe até o buraco que você vai cair para você desviar. Aqui não é nada automático. Tudo você tem que aprender. Ligar uma luz... Instalar um ventilador, você não sabe quem você chama. Pendurar o quadro, como eu falei, que já tinha uma pessoa para pendurar o quadro. Lavar toda a sua roupa, funcionário e tudo. Por mais que você seja o que você for, gente, é de A a Z. Você vai passar por isso. A gente tava conversando antes de vir pra cá e a Rebeca falou um negócio bem legal. Que ela falou assim, tem muito cliente nosso que vem passear aqui. E todo mundo que vem passear fala, ai, meu sonho é morar aí. Cara, não tem nada a ver com passeio. Você pode ter vir passear. Ah, faz 10 anos que eu vou pra Orlando todo ano passear. Esquece, não tem nada a ver com morar. Eu sempre falo, a pessoa tem que vir aqui viver um pouquinho, nem que seja 20 dias, sei lá, 15 dias que dê, numas férias, e viver o cotidiano da cidade, porque daí ela vai entender. Porque como turista, todo lugar é bom. Quem de nós nunca foi para uma praia passar as férias e não falou, vou largar tudo? Eu mesma. Eu trabalhava em televisão e eu lembro até hoje que nas férias eu fui sozinha para uma praia na Bahia. Liguei pro meu pai de lá e falei, olha, é aqui. O negócio é o seguinte, eu vou viver da minha arte aqui. eu tive essa ilusão também. Meu pai falava, mas como turista é uma coisa, morar aí de fato, você sabe como é? Você já foi ver como é? Já conversou com o morador? É isso. É a mesma coisa, né? As pessoas vêm pra cá e falam, Orlando é maravilhoso. E é maravilhoso. É. Mas conversa com os moradores, passa um tempo como morador, vivendo a vida aqui, né? Sim. É muito diferente. Você falou que você... eu ia te perguntar qual saudade que você tem no Brasil, aí você já falou, né? Seus familiares, seu salão de beleza. Como você não tem saudade da Copenhagen, eu estou retirando aqui as inhabentas. Ela não tem. Ah, tá. Mas nós estamos em 2 aqui. Ah, entendi. Né? Entendi. Não, mas que não vem pegar meu chocolate. Mas deixa eu ver quantas vem aqui. Acho que vem 6. Aí vocês podem dividir. Mas calma que ela é a chefe, hein? Exato. Aí acho que talvez a chefe... me comportar se eu trabalhar direitinho hoje. Você ganha. Exato. Aí você ganha. Vai ser, né, meritocracia. Meritocracia. Acho que vai ser isso. Mas, gente, é importante dizer que a Copenhagen é a nossa parceira desde o início aqui do Família Muda Tudo. Apostou na gente, apostou no projeto, né, Rebeca e Maurício? Muito legal. Rebeca e Maurício estão aqui sempre atentos, viu? Vocês não veem eles, com mas... a minha benta também. A Rebeca ganhou em benta de cappuccino hoje. Maravilhosa. Eu nunca provei. As Rebecas merecem. Eu também não, vou matar. Desculpa. Olha a Rebeca, que traíra. Vocês podem pedir online. Aí sim. Tem Copenhagen USA, você pode pedir online, eles mandam na casa de vocês. Eu fiz um vídeo hoje no meu Stories, quando você estiver vendo, não vai ser no dia de hoje que eu fiz. Mas eu fiz vídeo e faço sempre que eles me mandam, porque eles mandam de uma maneira, ela é embalada de um jeito, ela vem com tanto material lá para garantir que ela chegue inteira, sabe? Exatamente como ela é no Brasil. Então, assim, vale a pena, pode pedir sem medo de ser feliz. Tá aqui a minha benta pra Muito obrigada. Você, tá? Cara, eu sou fãzaço de Copenhagen. Ovo de Páscoa eu comprava em Abenta. Não é brincadeira, não. Amo mesmo. E tinha o Panetone. Meu Deus do céu. E aqui tem tudo isso, viu? Aliás, eu falei com o sabia. Pedro da Copenhagen USA, ele falou que o Panetone tá chegando em breve. Nossa, que maravilha. Já mesmo estamos. Daí vocês vão ter que voltar aqui pra ganhar Panetone. Mas tô né? pronto. Não, mas sério, gente, eu tô agradecendo a participação de vocês através desse presente que a Copenhagen USA mandou pra gente, que é tão legal, as pessoas vêm aqui, abrem o coração e contam coisas que nunca contaram, como vocês disseram, né? Em todo né, em toda essa história, essa trajetória, você falou uma hora pra ele, a gente pensou em ir embora alguma vez naquela época. Hoje, nenhuma chance, mas chegou algum momento de você pensar e nem falar com ele e vice-versa? Cara, será que não era melhor a gente voltar Pensamos atrás? se a gente fosse mudar, seria pra Europa. Porque eu falei assim, a gente com cidadania europeia
Por que a gente escolheu os Estados Unidos? Quando a gente tava passando por aquele perrengue todo, a gente pode morar em qualquer lugar. Aqui a gente não tá podendo. Vamos pra lá. Se a gente pensasse em mudar pra algum lugar, seria pra outro lugar de novo, viver outra meus irmãos experiência. na Europa, né? É que eu gosto mais do lifestyle daqui. Tá. Dos Estados Unidos, sabe? Tá. Casa grande, ar-condicionado, anda de carro. Né? Lá é diferente. É diferente. Então, voltar pro Brasil, não. Embora a gente ame o Brasil ainda continua sendo um país próspero para nós, porque a gente tem empresa lá. Voltar todo ano a passeio, muitas vezes. Eu vou agora lá. ano que vem, eu preciso ir lá ver meus negócios e tal. O Stateando roda muito lá no Brasil, certo? Você Sim. tem clientes aqui também, imagino. Tem alguns, mas a maior parte é no Brasil. É no Brasil. Tem de outros países também, mas é no Brasil, grande parte são lá. Tá, e eu quero dar o depoimento aqui, viu, gente? Porque tem um monte de gente que fala que faz esse trabalho de mandar coisas pro Brasil, né? Então, você escolhe lá o produto que você quer, ou o personal shopper ou a personal shopper vão atrás dos produtos e te enviam quando tudo dá certo. Mas tem muita gente picareta aí no meio, como em qualquer profissão, né? Não é só nessa profissão. Na minha também tem, né? Como construtor também tem, como gerente de banco também tem, enfim. Então, assim, sempre tem nas profissões gente que trabalha direito e gente que não trabalha direito. Mas eles trabalham direito, então faço questão de dizer, podem comprar sem medo de ser feliz, e eles acham as coisas. Depois, a hora que desligar a câmera, ela vai me explicar como é que ela faz. Porque é a fórmula da Coca-Cola, gente. Não pode passar assim. Exatamente. Gente, super obrigada. O Eu papo que passou agradeço. deu uma hora de papo? Quase uma hora de papo. Olha Foi assim, ó. Nem vimos. Nem Maravilhoso. eu. Muito bom. Obrigada Muito mesmo. obrigada, Patrícia. Que o Stateando cresça cada vez mais, que daqui a pouco Amém. você tenha outros funcionários como o Thiago. E que vocês continuem aí muito felizes nessa jornada nos Estados Unidos. Muito obrigada. Você tem um coração muito bom por tudo que você faz. A gente te admira muito. Que fofo. Obrigada. Espero gente. que ajude muitas pessoas aí também. Exato. Com certeza vai ajudar. Gente, deixa eu fazer um pedido especial pra vocês agora nessa câmera aberta, com eles aparecendo, que é o seguinte. Gente, curte esse vídeo, manda pros amigos, se inscreve no canal, sei lá, ativa as notificações. O que mais que eu tenho que falar, Rebeca? Essas Manda coisas. seu comentário. Manda seu comentário. Como o podcast ajudou de alguma forma. Olha lá o Boa, Maurício garota. contribuindo. Como é que o podcast está te ajudando? Ou dúvidas, ou enfim, manda mensagem para ele, segue o Stateando também, acompanha lá, só vou te dizer que dá vontade de tudo. A gente quer tudo que eles postam. A gente realiza os seus desejos. Olha aí. Tá bom? E a gente conta aí com essa força. Afinal de contas, a gente tá oferecendo um conteúdo muito legal, na minha opinião, modesta. Estamos oferecendo conteúdo legal, gratuito, mas a gente precisa dessa força aí pra gente continuar. Combinado? Um beijo pra todo mundo e até a próxima.